Olá, essa é a unidade 3 e a gente vai começar falando um pouquinho sobre algumas informações extremamente importantes, tá? Que é o protocolo de retomada pós-Covid-19. Eu tenho certeza que você já conhece muito bem de tanto que passa na televisão, né? Só se fala disso no mundo inteiro. O mundo enfrenta uma guerra contra o coronavírus e a vitória depende de todos nós. O vírus é muito contagioso. Mas mesmo assim eu queria trazer alguns dados iniciais básicos para que você tenha bastante consciência do quanto isso é importante, tá bom? Primeiramente, o que é Covid-19, tá? Bom, Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, esse é o nomezinho dele, apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas, ou seja, que não apresenta nenhum sintoma, até quadros respiratórios bem graves. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, olha que interessante, apenas 20% dos casos requerem um atendimento hospitalar. Então, muita gente que vai pegar, ou que já pegou o Covid, né, não teve problema nenhum, mas 20% provavelmente vai precisar de um atendimento hospitalar, e desses 20%, 5% provavelmente vai precisar de algum respirador, né, vai ser alguma coisa um pouco mais complicada. Então, trata-se aqui de uma doença bastante séria. O que é coronavírus, né? Bem, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo coronavírus, ele foi descoberto em dezembro de 2019. E por ele parecer com o formato de uma coroa, então deram a ele o nome de coronavírus. Tá certo? Então diz que ele parece uma coroa. Agora, os sintomas do Covid-19, olha que interessante. Ele pode variar desde um resfriado bem simples até uma pneumonia muito severa, tá? Então vai de caso para caso. Então alguns dos sintomas, olha só: tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, uma dor de garganta, dor de cabeça, diarreia e, é claro, a insuficiência respiratória, né? Dificuldade para se respirar, né? Um dos principais sintomas. Agora, como é transmitido? Isso é muito importante saber também, né? Então, para a gente evitar a contaminação, né? A transmissão desse vírus que é bem complicado. O mundo enfrenta uma guerra contra o coronavírus e a vitória depende de todos nós. O vírus é muito contagioso e pode ser passado de uma pessoa para outra por pequenas gotículas invisíveis que saem de nossa boca quando falamos. Essas gotículas podem ser respiradas por outras pessoas ou contaminar objetos que estão perto. Mesmo sem nenhum sintoma, uma pessoa infectada pode transmitir a doença a outros. Para diminuir a contaminação, todos devemos usar máscaras. O período de incubação consiste no intervalo entre a data do contato com o vírus até o início dos sintomas. E no caso do Covid-19, ele pode ficar incubado até 2 semanas, ou seja, aproximadamente 14 dias. Então você pegou às vezes o vírus e demora 2 semanas para aparecer algum sintoma. Mas até lá você já infectou, já com um monte de gente, né? Já passou por um monte de gente. Então a gente tem que tomar um cuidado bastante grande mesmo, né? Quanto tempo sobrevive o vírus em algumas superfícies, né, fora do corpo? Vai depender bastante do tipo de superfície. Pode levar alguns minutos ou horas, até 2 ou 3 dias. Tá? Então, mais uma vez, é importante a gente lavar e limpar bem toda a superfície. Agora, vamos falar um pouco de algumas regras, ou seja, de alguns protocolos importantes para a gente retomar o nosso trabalho como garçom nas nossas atividades, né? Que eu, mais do que nunca, assim como vocês, não vejo a hora de voltar tudo como era antes, mas até lá a gente vai ter que tomar muito cuidado, muita atenção. O primeiro cuidado aqui que eu trago para vocês é com o uso de uniforme. O uniforme é uso exclusivo no local de trabalho. Na verdade, sempre foi dessa forma, né? Então, garçons, cozinheiros, bartenders,
somente deve colocar o seu uniforme no local de serviço, porque senão você vai passar contaminando, você vai se contaminar durante o ambiente todo, durante o transporte público, durante a sua caminhada na rua, e aí você chega no local para trabalhar com o uniforme todo contaminado, né? Então a gente associa a nossa área como área de saúde. Já imaginou um cirurgião, um médico, né, que anda pela rua com a mesma roupa que ele entra num centro cirúrgico? Então não tem cabimento um negócio desse. E sempre foi dessa forma, e agora mais do que nunca temos que redobrar esse cuidado e só usar mesmo o uniforme no local de serviço, ok? Outra coisa muito importante com relação às mãos. A lavagem das mãos tem que ser feita com a maior frequência possível. Primeiro, que todas as pias do local que você trabalha, verifica, deve ter sempre a água, é lógico, né? Sabão, de preferência sabão líquido, neutro, tá? E papel toalha. E procure lavar as mãos com a maior frequência possível. Tudo que você tocar, né? Tocou numa vassoura, tocou num cesto de lixo, retirou alguma coisa suja, procura lavar as mãos com a maior frequência possível. E na hora de lavar as mãos, não é só lavar assim, né, de qualquer jeito, não. Tem que lavar entre os dedos, a ponta dos dedos, ou seja, as unhas, né? Lavar até aqui, ó, né? Tira o relógio, no caso, lava o punho também. Lava muito bem as mãos, porque fica resíduo, né? Fica sujeirinha em alguns cantinhos da sua mão. Então tem que lavar muito bem. E depois que você lavar, aí sim utiliza o álcool gel, tá? Então, o álcool gel não substitui a lavagem. Você tem que lavar as mãos com sabão, é a forma mais eficiente. Quando você não tem uma pia por perto, é lógico, aí você utiliza somente o álcool gel. Mas um não substitui o outro, tá bom? E se usar os dois, com certeza vai ser muito mais eficiente. Outra coisa muito importante, tá, é o equipamento de proteção individual. O que é o equipamento de proteção individual? É aquele equipamento que você vai utilizar para proteger a pessoa, né? E para a pessoa te proteger também. Então é um protegendo o outro. Se você usa máscara, você me protege. Se eu uso máscara, né, eu te protejo. Então é assim que tem que ser. Para deter o coronavírus, todo mundo deve usar máscara. Por que usar máscara? A gente sabe que o vírus é transmitido facilmente tanto por quem tem sintomas quanto por quem parece estar bem de saúde. Quem está contaminado, mesmo que não tenha sintomas, solta gotículas com vírus pela boca ou pelo nariz quando fala, quando tosse ou quando espirra. Essas gotículas flutuam pelo ar por um tempo até bater no nosso rosto ou corpo, ou até caírem em mesas, balcões e no chão. Assim, conforme as pessoas vão ficando infectadas, mais gotículas são jogadas por elas no ar. E não sabemos quem está infectado hoje em dia, porque muita gente não tem sintomas ou demora muito para apresentá-los. A única maneira de resolver isso é usar a máscara para evitar que as pessoas soltem gotículas infectadas no ar. Se todos usarem, cada vez que uma pessoa tossir, espirrar ou falar, as gotículas ficarão na sua própria máscara, evitando que se espalhem. Com menos vírus em circulação no ar, nas mesas e no chão, a transmissão diminuirá muito. Como usar a máscara? Coloque a máscara sempre que sair de casa. As pessoas que estiverem doentes devem usar a máscara também em casa. Depois de usar, retire a máscara pelo elástico, sem tocar na parte externa, e jogue direto em um balde ou vasilha com água e sabão. Você também pode ferver ou colocar água sanitária para desinfetar. Passar a ferro também ajuda a esterilizar a máscara. Todos devem ter no mínimo 2 máscaras, para usar uma enquanto a outra está sendo lavada. Mas os outros cuidados continuam valendo? Sim, claro, continue respeitando o isolamento. Lave sempre as mãos, não toque no rosto, olhos, nariz ou boca. E lembre-se, não é porque você está de máscara que está completamente livre do coronavírus. Ela é uma grande ajuda, com ela você protege os outros e os outros protegem você. Mas ela não dá segurança total, portanto fique em casa o máximo possível e mantenha tudo muito limpo. Resumindo, a máscara é uma arma contra o vírus, mas para funcionar,
todos temos que usar o tempo todo. Vamos então de máscara nos proteger do coronavírus. A máscara provavelmente vai ser fornecida pela empresa, tá? Mas você tem que usar a máscara, tá? E saber usar da forma correta. Primeiro, como colocar essa máscara, né, com o elástico atrás da orelha, sem tocar na parte de frente da máscara, porque senão você vai estar se contaminando também, né? Sua mão vai estar contaminada. Não é para ficar com o nariz para fora, né? Por isso que é legal utilizar um tipo de máscara, um tipo de tecido que permita a sua respiração. A gente vê umas máscaras por aí que não dá para você respirar praticamente, é um tecido muito grosso, tá? Então, ela tem que cobrir todo aqui o nariz, né? A boca e fazer com que você consiga respirar também. E na hora de retirar, a mesma coisa, tira sempre pelo elástico atrás da orelha e colocar num saquinho, né? E jogar no lixo, descartar. Tá bom? Detalhe que as máscaras, elas duram aproximadamente 2 horas. Isso se você não transpirou demais. Então você tem que ter uma quantidade grande de máscara para fazer essa reposição. Senão ela perde o seu efeito. Né? Nessa figura a gente vê a moça colocando a mão na máscara. Isso não pode, né? Você tem que pegar sempre pelo elástico. Tá certo? Agora, com relação ao uso de luvas. Tá certo ou tá errado usar luva? Dependendo do que você for fazer, o uso de luva fica mais perigoso ainda, né? Porque vai fazer com que você evite lavar as mãos, tá? Então é muito melhor você estar sem as luvas e lavar as mãos com a maior frequência possível do que usar a luva, porque é uma falsa segurança que a gente tem. A gente vê alguns manipuladores, às vezes, utilizando uma luva para preparar um lanche, para fazer alguma coisa. Muitas vezes, né, na maior parte das vezes, aquilo está contaminando, é contaminação cruzada. Você está contaminando várias coisas. O melhor seria ele estar lavando as mãos sempre, né? Ou então, se usar uma luva descartável, aí sim, fez um lanche, tira a luva, faz outro lanche, usa uma outra luva. Então, a cada preparação, uma luva nova para fazer isso. Esse seria o ideal. Então, outra coisa importante é com relação ao ato de espirrar, né, ou tossir. Claro que você não vai ficar fazendo isso durante o seu atendimento, né? Mas se for preciso você espirrar, se der vontade de você espirrar, a recomendação é não espirrar no antebraço, né, ou no braço, assim, porque como muitos recomendam, porque assim, dessa forma, você vai estar contaminando o seu uniforme. Então, o que a gente recomenda para a área de alimentação? Espirrar utilizando um lenço de papel. Tá? Então, corre para a área de serviço, vai para o banheiro, né? Pega um lenço de papel e espirra ou tosse ali em cima, depois lava bem as mãos novamente e volta para o trabalho. Agora, é claro, se você está tossindo demais, espirrando demais, você está doente e você não pode estar trabalhando, não é verdade? Outra coisa bastante interessante da gente relembrar aqui é evitar o contato físico. Tá? Para quem trabalha na área de alimentos e bebidas, na área de serviço, a gente já está acostumado um pouco com isso. Afinal de contas, o garçom não vai ficar tocando no seu convidado, não vai nem estender a mão para ele. A gente sempre diz, né? Você só dá a mão para o seu convidado ou para o seu cliente se ele estender a mão para você. Tá? Mas de maneira alguma você dá a mão, você toca no cliente, você beija, abraça, de jeito nenhum. Então sempre com uma postura ereta, né? Boa noite, sejam bem-vindos e assim por diante, nunca tocando na pessoa. E agora, mais do que nunca, é importante essa atitude nossa, né, de profissionais da área. Tá? Então, é importante adotar um comportamento amigável, não só com o seu convidado, com o seu cliente, como também, é claro, com os seus colegas de trabalho, evitando o contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Isso mesmo, não vai dar para ver o seu sorriso, mas vai dar para imaginar, vai dar para ouvir, porque é o que a gente diz, sorriso, né, no olhar e na voz. É igual quando você recebe um telefonema ou quando você liga para alguém e você percebe que a pessoa está preparada para te atender. Então, ela te atende com um sorriso no rosto, você percebe nitidamente através da fala da pessoa. Então é importante, né, porque a gente não vai estar vendo o seu sorriso, mas vai estar escutando através das suas palavras, da entonação da voz,
tá? E do seu olhar, da forma como você olha. Isso representa bastante. Outra regra que nós devemos tomar muito cuidado é evitar compartilhar objetos, né? Alguns objetos são de uso exclusivo de cada profissional, é individual, como, por exemplo, a caneta, o isqueiro e o abridor. Isso a gente chama de ferramenta de trabalho do garçom. Tá? Então, cada um tem que ter o seu e evita ficar emprestando isso, porque também você vai estar se contaminando. Celular, né? Apesar que celular não é uma coisa de a gente ficar utilizando durante o trabalho, o celular tem que ficar desligado, guardado direitinho, né? Não tem que ficar à vista das pessoas de jeito nenhum. Devemos tomar o cuidado sempre de manter o ambiente o mais limpo possível. Se você já toma o cuidado de limpar sempre todas as mesas, as bancadas, os móveis, né? Os utensílios todo, você vai redobrar esse cuidado. Quanto mais vezes você limpar, melhor, né? Procure sempre manter o ambiente aberto, as janelas abertas de preferência, para ter uma circulação de ar, né? Ambientes mais ventilados são mais interessantes, né? E diminui o risco de contaminação também. Devemos respeitar o distanciamento sugerido pela Organização Mundial da Saúde, né? No caso das nossas mesas, manter um distanciamento de no mínimo aí 2 metros, e provavelmente os eventos vão ser menores, né? Eventos com menos pessoas, e procure colocar menos pessoas em cada mesa, se possível. Uma dica é sugerir isso na própria recepção, quando você for receber o seu convidado, o seu cliente na porta do salão, você procure, né, recebê-lo sempre com um sorriso, né, um boa noite ou um bom dia, seja muito bem-vindo, por favor, leve até uma mesa, né, um pouco mais distanciada daquela que já está ocupada. Procure colocar menos pessoas em cada mesa, isso também é uma atitude bastante importante. O uso do álcool gel, a gente vai continuar usando bastante álcool gel, sempre é importante que você tenha isso à disposição. Primeiro, logo na entrada, você pode ter um dispenser, né, um totem com álcool gel à disposição das pessoas. É interessante, talvez, manter um profissional logo na entrada, pulverizando álcool nas mãos das pessoas, né, para incentivar esse uso. É importante ter álcool gel nos banheiros, próximo das mesas, inclusive na mesa de cada convidado também é importante ter se possível, álcool gel à disposição. Agora, com relação ao serviço, acreditamos que muita coisa vai mudar também. Então, primeira coisa é a utilização do serviço de buffet, o serviço americano. É bem provável que a gente utilize menos o serviço americano, já que o alimento fica exposto durante muito tempo ali, tá? Se assim a gente fizer, né, serviço americano, é importante pensar em um profissional, um garçom atrás desse buffet, entregando, servindo aos convidados, tá? E de forma individual, de preferência produtos, alimentos já embalados individualmente e fechados, só entregando para essas pessoas. Ou então, a gente vai usar mais o serviço empratado, né, o serviço prato pronto, de entregar o prato já pronto para as pessoas, né, que seria mais interessante, e o risco de contaminação também aí bem menor. A mise en place, ou seja, a arrumação da mesa, a colocação dos talheres, pratos e copos, para deixar ela toda bonita, vai ser, né, temporariamente a gente não vai fazer mais isso, né, porque o risco também é muito grande de deixar um material exposto ali na mesa. Então, a ideia é, a partir de agora, entregar os talheres, os utensílios para as pessoas no momento em que chegar a comida. E de preferência que esses utensílios estejam embalados individualmente. Também é uma ideia interessante para a gente evitar a transmissão, né, desse vírus aí. Então, resumindo, usar máscaras, lavar as mãos com a maior frequência possível, evitar o contato físico, evitar troca, né, de materiais pessoais, de objetos particulares com seus colegas, promover o distanciamento, tá? E o mais importante, respeitar essas regras todas e também ficar atento para as novas orientações.
tá bom? Então, fique de olho, procure seguir as regras da empresa e a gente se vê aí no próximo vídeo.